Olá! 8 em ponto. Denise, que delícia esse tema. Daniel. Hoje eu coloquei óculos, talvez eu consiga ler mais. Obrigada, Denise, ainda mais esse assunto. A gente depois vai trocar muitas ideias. Deixa eu ajustar aqui. Gabi chegou, é uma das convidadas dessa temporada. Nessa temporada eu escolhi algumas pessoas que são inspiradoras e mentoras para mim, que fazem parte do que eu sou, do que eu tenho na minha bagagem. A gente é um pedacinho de cada um. E eu quero falar um pouquinho sobre o que é importante, mas não exatamente voltado só para a área da gestão, embora eu seja uma consultora na área da gestão. Vou esperar mais um pouquinho de gente entrar. O professor Henrique, inclusive, ainda não entrou. Criativo, disruptivo, como é? Vou até abrir uma colinha aqui. Nessa segunda temporada, a gente tem muita gente legal para falar de muito assunto legal. Quer ver? Nós temos Bárbara Proeza, que vai falar sobre juventude, carreira, talentos e liderança. Nós temos nessa temporada eu vou falar da temporada em geral. Nós temos Zota e Regina, que vão falar sobre 16 anos de home office como casal. Imaginem só, o professor Henrique entrou, então só vou falar mais um pouquinho dos conteúdos. Professor, já te incluo na sala, já te incluo no papo. A gente vai conversar com a Júlia Caiado para que você conheça o Furacão, que é uma menina que vai falar sobre a importância das pessoas que você ainda não conhece. Nós vamos conversar com Liana Figueiredo, que é minha amiga e é mais ou menos minha terapeuta, viu, professor Henrique? Embora ela tenha pós em psicologia positiva, mas ela vai falar o que ela aprendeu com a canoa havaiana, né? E enfim, tá chegando por aí. Nós temos Ediane Paganini, que vai falar como é que é home office com 2 crianças bebês. Nós vamos falar também com Adriano Nota Roberto, que vai falar sobre carreira, ser mãe e ser triatleta. Vamos falar com a Aline Maia, que é uma colega de mestrado. Ela vai falar sobre estudar na Europa, como é que é ser brasileiro e estudar na Europa nesses tempos de pandemia. Vamos falar com Lorivas sobre propósito de vida. Com Pedro Viana nós vamos conversar sobre o que quiser, mas ele falou que quer falar sobre a importância de ter um movimento à frente. Vamos conversar com a Verônica do movimento Vamos Juntos, que acabou de entrar. A Verônica, ela é inspiradora, né? Ela criou um movimento voluntário de divulgação de Instagrams e tudo mais. Vamos falar também com Rafael Xavier, que é um colega também, um amigo. Ele vai falar sobre comunicação com a geração Z. Ele trabalha no IFES, ele é responsável pela comunicação do IFES de Santa Catarina. Vamos falar com... Deixa eu ver quem mais que eu faltei. Com Sônia, que é a minha colega de faculdade há 300 mil anos atrás, lá em Montes Claros. E Soninha vai falar sobre como é que é ser professor remoto. E mais um monte de gente que vem por aí, né? A primeira, vamos falar com o André, que vai falar sobre esse novo mundo. E agora eu vou convidar o professor Henrique, porque eu quero que ele veja o que ele fez comigo. Professor, faz o pedido aí de entrar, o senhor já fez? Cadê, professor? O senhor tem que pedir para participar.
Paulo Lisboa, você que é especialista, me ajuda. Vou fazer um teste aqui. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Estuda a estratégia, né, professor Henrique? Não, não tá desativado. Eu fiz uma live esses dias. Socorro! A gente estava fazendo um treinamento, alguns colegas de inovação estávamos fazendo um treinamento hoje à tarde sobre Lena, a esposa do Henrique, não é esposa, companheira de vida do Henrique. E a gente estava falando sobre os e agora, né? Então, olha, professor, você vai apertar ali Jesus, Maria José. Na hora que o senhor, assim, na hora que o senhor entrou, apareceu isso aqui, ó. Envie uma solicitação para entrar. Então, procura no momento da sua entrada, quando o senhor entrou, que logo ali que o senhor entrou, isto. Pronto. Ele está chegando, estamos aguardando. Professor, tô tremendo. Tudo bem? Tá frio aí? Agora não, porque eu tô com muita adrenalina. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo Tudo ótimo, e você? jóia. É, tudo bem. O professor Henrique cometeu uma maldade comigo. Eu pedi para ele assim, faça uma mini biografia dizendo um pouquinho sobre quem é você, sobre. Aí ele falou assim, eu acho que tudo está escrito no artigo que você leu, porque eu sempre leio os artigos do professor Henrique. Ele gosta de ser chamado de pesquisador da criatividade, pensador da Pensador. criatividade, pensador da criatividade. E aí me chamou muita atenção um artigo que ele escreveu sobre depressão e criatividade. Então, professor, você é meu convidado. Será que esse assunto tem a ver? E nesses tempos de pandemia, eu até comentei com algumas pessoas e mais na hora que eu postar no IGTV, eu coloco alguns links. Eu deixei de frente aqui um clube do livro que eu assino, que é eureka.me. Oi, André. André também vai ser entrevistado. Maika Schneider também vai ser entrevistada sobre mídias digitais. Enfim, o pessoal da Eureka, professor, fez um clube do livro e esse aqui é de depressão. Tem de depressão e ansiedade, tem de vários temas. Eu deixei esse aqui à frente porque depois eu quero fazer essa correlação. Mas primeiro, por favor, se apresente para mim, apresente a Lena também, que está aí online. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, né? Eu gosto muito de falar nesse assunto, né? Infelizmente, o Instagram só tem 1 hora, né? Que eu acho que é muito pouco. Tá chegando no YouTube, fica tranquilo. A Eu gente faz uma falo, série. se não interromper, eu não paro. Pode deixar que eu tô gerenciando. Eu achei, para entrar nesse assunto aí, Bom, no artigo está falando... Antes de falar do artigo, eu não contei para o pessoal quem é o senhor, onde o senhor mora, o que o senhor Isso eu... faz, quem é Eu sou muito... você. E aí eu falei, fala sobre isso. Eu sou muito reservado da minha vida particular. Então, bom, basicamente eu
estudo criatividade, mas eu costumo chamar de alta criatividade, né? Porque não é aquela criatividade de superficial que as pessoas ficam dando dicas para como ficar mais criativo em 5 lições e tal. Eu busco um aprofundamento tão extenso e tão, né, largo e extenso e profundo que acaba esbarrando em comportamento, tudo, porque o princípio da minha teoria é estudar o funcionamento do cérebro, né? Como o nosso cérebro funciona. Por que a gente é de um jeito, por que a gente é de outro, por que bloqueia, por que não bloqueia, por que a gente tem tal comportamento XYZ. E acabou que eu percebi que é interligado com comportamento, não tem como se desassociar criatividade de comportamento. Criatividade é uma ferramenta de sobrevivência, então não tem como a pessoa não ser criativa ou você estudar criatividade sem estudar o ser humano, né? Uhum. E aí eu fui durante muitos anos publicitário, mas eu digo que agora já estou curado, né? Então as pessoas não vão se preocupar. O que significa que eu sempre fui um criativo na prática, intuitivo, né? Eu fui trabalhar muito cedo em publicidade e nunca fiz curso nenhum de criatividade, não li nada sobre o assunto. E trabalhava, aprendi trabalhando, né? E quando eu saí da publicidade, no ano 2000, 2001, eu comecei a estudar. Eu queria saber por quê. Por que as pessoas têm dificuldades? Porque umas têm, outras não têm. Qual que é o processo mental que acontece na mente de uma pessoa que consegue desenvolver seus trabalhos criativos e da outra que não, enfim. Comecei a estudar isso e hoje eu já tenho 2 livros e partindo para um terceiro agora, bem mais complexo, né? Mas eu tento fazer tudo numa linguagem mais agradável e né, coloquial. Eu crio muitos... Opa, sumiu? Cadê a Cecília? Eu acho que eu virei minha câmera aqui sem querer. Então, estamos... Isso. Oh, pronto. Aí o que eu estava falando quando você sumiu? Aí o senhor começou a se aprofundar e o terceiro livro ele foi para uma densidade muito maior. E aí hoje eu estou tentando, como eu digo várias vezes, me desafiar cada vez mais, porque a gente vai ficando velho e a tendência é a gente ficar parado nos padrões, parado no senso comum, sem perceber, porque é um processo inconsciente, né? Então, me desafiando bastante, e um dos desafios foi escrever esse artigo que eu escrevi, que você leu, né? Que eu achei que, bem a propósito, em função do momento que as pessoas estão passando e do momento que eu estou passando, foi uma decisão muito refletida comigo e com a Lena, que você perguntou, que é minha mulher e minha parceira. Eu conheci pessoalmente naquele congresso, a Lena. Parceira intelectual, inclusive, tudo que eu escrevo, tudo que eu exponho para os outros, tem um diálogo, né? Tem uma reflexão com ela antes. Eu preciso pedir autorização, né? Eu preciso ter um aceite no meu texto, assim, para eu poder postar, né? Tem que ter um carimbo. Quem faz esse papel na minha vida é minha mãe. Então, sempre tem Teve que ter um que ela alguém. vetou. Ela falou assim, não vai publicar esse não. Vai acordar com a boca cheia de formiga qualquer hora dessa. Mas é que as coisas que incomodam são as melhores para a gente investir. Porque justamente elas incomodam porque elas estão fora do padrão. Portanto, elas têm potencial para
serem criativas. Não é garantia, mas é potencial. A garantia que eu posso te dar é que se você está muito confortável com o teu trabalho, significa que ele não deve ser muito criativo. Não estou dizendo que é bom, que é ruim, que vai funcionar, que não vai funcionar. Esse é outro assunto. O que eu estou dizendo é, se você estiver confortável com o seu trabalho criativo, é porque ele não é criativo, né? Então, o trabalho criativo, por princípio, ele incomoda. E é o desafio que eu falei para você, os desafios que eu estou me impondo agora, que eu percebi que eu cheguei num ponto há um tempo atrás, que comecei a não perceber que eu estava me repetindo, estava só escrevendo sobre coisas que eu já sei, né? Então, hoje, quando eu escrevo um artigo, eu procuro achar um tema que, obviamente, eu tenha alguma noção relacionada à criatividade, mas que não seja uma coisa que eu tenha parado para pensar nenhum dia. Então, a produção do texto é o aprendizado que eu vou ter naquele assunto, e, obviamente, quando ele fica pronto, eu fico com muitas dúvidas. Aí retroalimenta o processo. Agora eu quero falar com o senhor algumas coisas que eu não sei se eu contei todas. Eu conheci o professor Henrique Scló num congresso que teve, na verdade é mais que congresso, teve de criatividade e inovação em Vitória, acho que 2015, e conheci outros excelentes, incríveis palestrantes, a professora lá de Buffalo e outros incríveis palestrantes que estavam ali. E assisti a palestra do professor Henrique, que o título era o título do primeiro livro, professor. Você é Criativo Sim Senhor é o primeiro? Não, é o último. Você é Criativo Sim Senhor é o último? Olha, eu comecei pelo último. E eu não sei se é característica de todo criativo, mas eu tenho milhares de livros e amo livros, e aqui não estão todos, porque eu estou com 2 casas, várias coisas em caixas por causa da pandemia. Eu vim para casa da minha mãe, estou com um escritório improvisado, mas enfim, aquele livro me pegou e me laçou, e eu li o livro inteiro, e eu não costumo ler o livro inteiro. Eu costumo pegar o livro, fazer engolir um pedaço do livro e parece que eu captei, e dali sai às vezes uma palestra, um texto, e sai alguma coisa. E há 3, 4 anos atrás, a Full Case, a revista que edita a revista Gestão e Negócios, me chamou para escrever sobre criatividade na gestão. E aí eu comecei a falar sobre criatividade na gestão com coisas que eu passava no dia a dia, questões que eu passava no dia a dia. E eu tenho um livro que chama Roube como um Artista, o senhor deve conhecer, e ele fala assim, uma coisa que as pessoas precisam saber, especialmente as que querem ser criativas, é que nada nasceu do zero. Ideia tem pai e tem mãe, ideia tem genealogia. Nunca acredite que a sua ideia nasceu do nada e que ela é plim brilhante, ela tem pai e tem mãe. E aí, talvez o senhor é um dos pais do que aconteceu comigo. Talvez aquela palestra, o que eu li no livro, e o Pedrão, e neurociências, e tudo que eu comecei a estudar sobre neurociências, que o senhor fala até com palavrão, né, no livro. Tudo que eu comecei a estudar sobre Einstein, escolhi algumas coisas para ilustrarem aqui. Tudo que eu comecei a estudar sobre, né, esse camarada aqui que faz parte... eu fui fazer mestrado na área de comunicação, e o professor falou, escolhe um tema diferente. Eu fui fazer em Portugal, diferente de algumas faculdades do Brasil. O professor falou assim, sobre o que você vai estudar? E eu já estava preparada para saber o que ele queria que eu estudasse. E eu falei, criatividade, como o desenvolvimento de uma habilidade comportamental nos indivíduos que aumenta o poder de solução, de resolução de problemas, consequentemente a criatividade e o lucro das empresas. Aí ele falou assim, você quer a capa do Batman, né? Você tem livre docência para você estudar cada uma dessas esferas. Começa por criatividade, mas o caminho que o meu cérebro fez é o que o senhor acabou de falar no começo. É muito mais do que simplesmente, e de propósito eu coloquei aqui,
que eu comecei com o mesmo caminho, com canetinha, com a facilidade de desenhar, com a facilidade de quebrar coisas dos meus avós, riscar coisas e perguntar muito, etc, etc. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que o meu orientador mandou eu estudar esse livro, Contra a Criatividade, Against Creativity, é de Oli Moyle, não sei se o senhor conhece, mas ele Não. fala sobre assim, você quer falar sobre criatividade, você tem que saber o oposto. Então fale contra a criatividade também. E aí, Einstein, né, que fala sobre a hiperconexão do lado direito e do lado... Os estudos mostram a hiperconexão do lado direito e do lado esquerdo do cérebro que ele utilizava, era o que fazia ele gerar tantas soluções. E o que isso tem a ver com depressão, professor? A criatividade? Uhum. O que esse processo todo, que parece assim, plim, é um dom, é um raio, o que isso tem a ver com depressão? E aí eu vou compartilhar. Eu também comecei a entrar num processo de muito questionamento, eu também comecei a entrar num processo de bloqueio, eu também comecei a entrar num processo de não consigo, até em alguns níveis, né? Mas eu li o artigo, no artigo o senhor fala que relutou para se cuidar, para tomar remédios, etc, etc, para entender que precisava de um cuidado que para as pessoas que desenvolvem a criatividade não desenvolverem depressão. Como é que é isso, professor? Agora a palavra é toda sua. Fala o que o senhor acha sobre depressão e criatividade e quais cuidados. Então, um assunto grande, né? E essa associação que eu faço da criatividade com a depressão foi uma maneira que eu encontrei de falar dos dois assuntos que estão sempre permeando o meu dia a dia, né? No artigo eu digo que eu fui diagnosticado com uma doença que é uma depressão de baixo perfil, né? E que é o tempo todo, ela não é sazonal, né? Ela faz parte da vida da pessoa. E, obviamente, essa depressão, ela não é que ela toda hora se manifesta, mas ela é muito mais fácil ela se manifestar do que numa pessoa que não tem. Uhum. E desde pequeno eu me sentia uma pessoa desconfortável e isolada, né? Eu não era absolutamente, não era aquele tipo característico de criança que não tem amigo, não é isso, mas eu tinha Será que eu sou desse mundo? Não, nunca fui, né? Eu sei que hoje eu não sou. Mas o que aconteceu? Isso me distanciou das pessoas, porque eu sempre fui muito sensível às coisas que acontecem à minha volta. E então, para me proteger, eu me fechei, né? Aí, com o tempo foi passando, eu comecei a ficar uma pessoa refratária às outras e agressiva, enfim, tinha todo um... Mas eu não sabia que eu tinha depressão, né? Eu simplesmente achava que eu tinha uma personalidade que eu não gostava muito, porque eu me culpava por tudo e tal. E foi lá, quando eu já tinha uns 40 anos, que eu decidi ir pela primeira vez num psiquiatra, ele me deu uns remédios e tal. E aí primeiro pensamento, quando o remédio demorou um pouco para fazer efeito, mas quando o remédio começou a fazer efeito, me ocorreu assim, agora que eu entendi porque que as pessoas gostam de viver. Foi um pensamento assim. Mas não foi um pensamento assim, ai, coitado. Não, era simplesmente eu não tinha a referência. Né? Eu não conhecia essa outra referência, só conseguia a vida, só entendia a vida daquela outra forma. Quando eu conheci a outra referência, muitas coisas fizeram sentido para mim. Com relação à criatividade, eu acho que tem vários aspectos. Primeiro, é esse fator de eu ter ficado isolado e ter ficado mais como observador das coisas do que participante, fez com que eu desde sempre fosse uma pessoa muito reflexiva, né? Sempre pensei muito, sempre refleti muito, sempre busquei saber. No final das contas, esse meu estudo de criatividade tem a ver com
um perfil meu que é querer saber as coisas como elas funcionam, né? Agora eu estou pensando no cérebro, né? Quero saber como ele funciona. E, de certa forma, eu faço uma separação aqui de dois tipos de criatividade, né? Para explicar essa coisa da depressão. Tem a criatividade, que eu chamo de criatividade profissional, pessoa que vai, publicitário, arquiteto, roteirista, que trabalha no mundo corporativo. Essa pessoa, ela pode ser uma pessoa absolutamente equilibrada do ponto de vista emocional. Emocional. Né? Do ponto de vista emocional e dessa coisa da depressão. Já, quando a gente fala de arte, de artista, né? Existem vários estudos que demonstram que a criatividade pode ser associada a uma doença mental. Né? Uma doença mental que estimula a criatividade. Então, vários grandes artistas, você vai estudar a vida dele, você sabe, ele era depressivo, era bipolar, era esquizofrênico, era... Né? E na minha avaliação, isso acontece por quê? O processo criativo, existem forças fenomenais, extraordinárias, dentro da cabeça da gente, através do inconsciente, que fazem com que a gente não crie, não pense diferente. Existe essa força invisível, né, no nosso cérebro que faz com que a gente mantenha as coisas dentro dos padrões já reconhecidos. O senhor chama no livro de tijolinhos do castelo. Tem o castelo de Lego. É que eu não queria entrar nos termos, porque senão aí eu tenho que abrir uma... Sim, mas o meu cérebro lembrou, professor. Falou. Então é o seguinte, você está com essa pressão toda invisível, você não percebe, você não sabe que ela existe, você só sente. Quando a pessoa está deprimida, o que acontece? Ela está desesperada, em geral, né? Desalentada, tá sem energia. Então ela precisa de alguma forma, acho que exorcizar as coisas que ela tem dentro dela, precisa botar para fora, né? Então ela bota para fora sem o julgamento, que é o processo ideal de criar, é botar para fora sem julgamento. É que a maioria das pessoas não consegue, porque quando você fala em botar para fora sem julgamento, as pessoas ainda fazem julgamento né? O que é certo, o que é errado, o que vão gostar, o que não vão gostar. Não, é sem julgamento. Qualquer coisa que passar na tua cabeça, você bota para fora. Num primeiro momento, né? E tem o outro aspecto, que é a pessoa depressiva, ela está menos suscetível à crítica dos outros, porque ela está tão em si mesmada, ela está tão preocupada com sair dessa situação, que ela não enxerga muitos outros. Né? Eu digo que o depressivo, ele perde a capacidade de olhar para fora. Ele praticamente só olha para dentro. Então, essa é outra questão que impede a pessoa de ser criativa, que é a preocupação com o que os outros vão pensar. Né? Isso é uma das causas maiores do bloqueio criativo. O que os outros vão pensar se eu disser isso, se eu mostrar esse desenho, se eu fizer esse roteiro, se eu for lá. Então, o depressivo, ou o esquizofrênico, ou maníaco depressivo, qualquer coisa, ele está num outro estado mental que descola ele dessas pressões, né? Ele não está tão preocupado assim, se vão gostar, se não vão gostar, se ele quer pôr para fora. É uma coisa assim quer respirar, né? Botar a coisa para fora, coisa bem freudiana mesmo, né? É quase uma coisa física, tirar de dentro de você e pôr para fora, né? Então, nesse cenário todo, eu me identifico completamente com essa situação, porque eu passei a minha vida inteira sentindo isso, e não é porque eu tomo remédio hoje que eu não tenho mais. O que acontece é que eu normatizei a minha vida, né? Hoje eu não fico pensando nisso. Quando você não toma remédio, você fica o tempo todo querendo sair
daquela situação, então você perde energia, perde foco nas coisas, porque você não, você tem que ficar preocupado em como que eu vou sair dessa situação. E aí você não sobra tempo nem espaço mental para pensar que o trabalho que você vai fazer, não sei o que, papapá. Curiosamente, eu sempre usei o humor como ferramenta social, né? Uhum. E acabou E que isso eu também me utilizei. chamou muita atenção para convidar o senhor, porque eu acho que a gente tem É, algum gene igual. porque começou como uma ferramenta de social, né, de interação social, mas quando eu fui para a publicidade ela utiliza muito dessa ferramenta, né, então eu exercitei bastante. E depois que eu saí da publicidade, eu cheguei a ficar um tempo como escritor de humor. Eu cheguei a lançar vários livros de humor, eu tinha um site de humor. Então, assim, é uma coisa que eu comecei a utilizar profissionalmente, o humor. Quando eu cheguei a um ponto que eu falei assim, o humor bateu no teto ali a minha ambição e meu objetivo, o humor chegou numa hora que já não me bastava mais escrever só sobre humor. Então eu comecei esse estudo da criatividade, mas inevitavelmente eu trouxe o humor para dentro do meu trabalho. Então você sabe, eu uso muitas metáforas engraçadas ou Se potencialmente vira engraçadas. mané. Se vira Mané, Pedrão, Castelo de Legos, o São MacGyver, né? Mas não é só isso, né? É o ponto de vista, né? A visão sobre a coisa, né? Não necessariamente só as metáforas, né? Eu tenho essa visão que não é uma visão de as coisas são engraçadas, é uma visão de estímulo intelectual, né? Eu gosto que o humor seja uma ferramenta de estímulo intelectual e não simplesmente fazer a pessoa rir. Fazer a pessoa rir, você escorrega e cai, a pessoa ri. Eu quero que a pessoa ria porque ela fez uma reflexão e falou, né, entendeu, enfim. É E no uma das fundo, formas mais profundas de estímulo, né? Porque precisa de muitas sinapses para ir. e não é à toa que toda frase feita, todo ditado, ele por si só é uma verdade, senão ele não ficaria. Né? Então, quando dizem que rir é o melhor remédio, talvez não seja o melhor, né? Mas é um remédio porque você tem uma descarga de dopamina quando você acha uma coisa engraçada, enfim, você tem um prazer real ali, físico. Quando você acha uma pessoa engraçada, quando você ouve uma piada que você acha engraçada e tal. E eu digo lá no artigo que minha mãe me falava assim, que ela ficava curiosa para saber como uma pessoa como eu, tão na vida particular e pessoal tão deprimido, sofrendo muito em certos momentos de pico, né? Como que eu escrevi humor? Né? Como que eu era capaz de pensar nisso? E, na verdade, é o contrário. Dentro daquela lógica que eu te falei, o humor era uma forma de eu espiar os meus demônios, né? E fazer primeiro eu rir, né? Eu sou o primeiro leitor do que eu escrevo. Então, assim, e aí acaba entrando um controle de qualidade natural, que é o seguinte, para eu rir tem que ser uma coisa, né, realmente engraçada. Bem, bem. Né? E eu escrevi alguns livros, foram até bem recebidos, as pessoas acham graça. Tá? Hoje são muito politicamente incorretos, né? Se eu lançasse hoje eu ia ser preso, né? Provavelmente. Mas na época era humor, né? A gente não tinha noção ainda de certos preconceitos, né? Estruturais que a gente tem noção hoje, né? Mas de certa forma eu continuo fazendo isso, né? Minhas postagens, eu tenho uma diferença de postagem, né? No LinkedIn eu posto uma coisa, no Facebook eu posto outra, no Twitter eu posto outra, enfim, no Facebook que sou eu mesmo, então eu utilizo mais o humor e a crítica, tá? O meu humor é muito crítico, enfim.
E, curiosamente, você está falando essa coisa da depressão, então você vai estudar a vida de muitos humoristas, inclusive. Né? Os grandes humoristas não eram... Aliás, todo criativo, uma pessoa muito criativa, ela não é normal. Ela é perturbada, de alguma forma. Mas quando eu estou falando... né? Eu estava vendo agora, antes de você começar, de a gente começar aqui a nossa live, eu tenho momentos que eu fico obcecado com certas coisas. Então, eu gosto de uma música, eu fico ouvindo Sou ela. sua filha, professor. Eu fico ouvindo. Aí acaba, eu ponho de novo. Acaba, eu ponho de novo. E minha obsessão atual são óperas. Né? Então, eu ouço uma ópera que eu gosto, começo a ouvir. Depois eu começo a procurar outros cantores, outros tenores cantando a mesma música. Né? Aí fica uma coisa, mas eu tenho algum prazer. Eu lembro que a primeira vez que... Só terminando, eu quis dizer isso porque eu estava assistindo, fazendo um pouquinho antes da gente entrar, e eu estava ouvindo o Caruso, que foi um tenor ali dos anos 20, 30, né? Mas que tem gravações dele, e tem uma frase dele no vídeo dizendo que ele sofreu muito na vida, né? E que é por isso que as pessoas choravam e se emocionavam com ele cantando, porque ele fala assim, quem nunca sofreu na vida não pode ser cantor. Né? Aí entra de novo esse nosso tema, né, da associação da criatividade com a depressão. Eu só digo que eu não acho que as pessoas têm que buscar ser depressivas como método, né? Ficar depressiva para ficar mais criativo, né? É só uma ferramenta, só um modelo mental que facilita. Mas tem depressivo que ele entra num buraco tão grande que nem isso ele consegue fazer. Até porque em inglês a expressão depressão é deep, que vem de profundidade, né? Não vem de uma perna quebrada com gesso. E quando eu comecei a passar por essas questões, essas indagações, minha mãe tá aí online, ela deve estar assim, ó. Ah, era menina mesmo. Um amigo querido, Paulo, a gente tem uma ligação, Paulo, porque eu queria falar duas coisas e você acabou de fazer uma pergunta. O Paulo Raul. O Paulo Lisboa. Paulo Roberto Lisboa. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com treinamento, o Paulo ele me chamava muito e falava assim, Cissa, né? Que algumas pessoas me chamam de Cissa. Cuidado com ironia. Você lembra, Paulo Lisboa? Cuidado com ironia, que a ironia eu chego a arrepiar de lembrar. A ironia é ofensiva, a ironia agride a outra pessoa. Humor é uma coisa, ironia é outra coisa. E ele acabou de colocar, né, a esposa do Paulo é psicóloga, né, a Alice Pontelo, que deve estar lá do lado dele assistindo, e a gente conversa muito, né, sobre essas questões de céu, terra, natureza, eu e a minha família e tudo mais. Eu sempre fui muito questionadora, né, sobre tudo, e ser questionador custa caro em alguns lugares corporativos, custa caro, na família às vezes custa caro. Ter essa sensibilidade, né? O senhor falou da agressividade, é uma série, né, de questões. E o Paulo colocou uma pergunta aqui que é super importante. Isso tem a ver com a aceitação própria, então. Entender esse deep, né, da depressão, desse seu espaço, dessa diferença de personas e de papéis que nós temos, tem a ver com a aceitação própria. Para, num segundo momento, vir, né, a criatividade. Até porque tem o Pedrão. Então, eu queria que o senhor respondesse as duas coisas ao mesmo tempo. Se o Paulo, se o que o Paulo disse, o senhor concorda que tem a ver com a aceitação própria, e apresentasse quem é o Pedrão. Eu vou discordar, o Paulo me permitir discordar dele. A aceitação própria vai limitar a tua criatividade, infelizmente. Né? Será que seria no sentido de autoconhecimento?
Então, o autoconhecimento, ele não está diretamente ligado à criatividade, né? Porque, Nossa. como eu falei, as pessoas que trabalham com criatividade, elas não param muito para pensar o que acontece com elas, né? Eu parei porque eu tinha um interesse específico. Primeiro, de saber o que acontecia comigo, né, no meu cérebro. Né? Eu digo que a minha sorte é que eu sempre fui um depressivo inconformado. Eu nunca me conformei de sentir isso que eu sinto. Eu queria saber como resolver, queria saber por que eu sentia isso, como resolver, papapá. E o que acontece eu não tenho autoaceitação hoje, tenho mais do que antes, mas eu tenho muitas críticas ao meu modus operandi ainda, tal, né? Com certeza. E o que eu digo as pessoas, vamos partir de um princípio que eu acho que fica mais fácil de eu explicar. O desejo das pessoas, eu já vi pesquisa sobre isso no mundo todo, em geral, a primeira coisa que a pessoa quer na vida, por incrível que pareça, não é dinheiro, né? É felicidade. As pessoas querem ser felizes, né? Então você quer ser feliz, que é o desejo realmente, né? É justo, né? Justificável. Só que é o seguinte, quando você chega numa situação que você acha que está feliz, vamos falar de um momento, né? Porque felicidade é isso, né? Momento. Eu estou num momento de felicidade. Significa o quê? Eu não quero que isso acabe. Certo? Eu não quero que esse estado mude. Então, eu vou fazer o possível para manter tudo do jeito que está. E o princípio do pensamento criativo é desconstruir tudo que está. Se o senhor estivesse lendo os comentários... que eu não enxergo muito bem. Se o senhor tivesse... Então, eu vou te ajudar, tá? Se eu te interromper, é porque a gente está junto e o senhor pediu para controlar o tempo, lembra? Tá. Então, se o senhor estivesse lendo os comentários, o senhor ia ler exatamente isso. Foi uma provocação exatamente desse sentido. Aceitação de não se conformar. E aí, o André levantou a mão quando o senhor falou que é um depressivo inconformado. Uma vez eu li uma frase assim, nunca desestimule alguém que está tentando se conhecer, se melhorar, mesmo que os passos sejam muito pequenos, né? Mesmo que seja muito, muito pouco o que ela está fazendo. Se ela estiver querendo fazer, é inconformado. E ser inconformado significa estar vivo, né? Às vezes eu quero bater minha cabeça na parede, né? Porque eu falo assim, por que meu cérebro é um defeito de fabricação, né? Defeito de fabricação. Então eu fico um pouco com raiva da minha mãe e tal. Mas, enfim, é o que eu digo no artigo. Não adianta eu lutar contra. Eu tenho que aprender a viver com. É um joanete que incomoda ali, que você vai ter que conviver com isso a vida toda. Então, você ganha tempo e energia se você parar de lutar contra. Né? Então, eu brinquei com um amigo hoje que... eu só falo do que o senhor tomou. Eu brinquei com um amigo hoje assim, que a gente devia nascer, fazer o teste do pezinho, ver se está tudo bem, fazer o registro e já ter o contrato vitalício com um terapeuta. Para que você, né, para o resto da vida, tenha essa relação de entender. E eu costumo, quando alguém, né, quando eu brigo com uma irmã, quando eu falo alguma coisa com um gestor, que um gestor não gostou, ou quando eu sofro alguma sanção por alguma coisa que eu tenho vontade de bater a minha própria cabeça na parede, eu penso assim para mim mesma. Se essa pessoa está sofrendo, imagina o que eu estou sofrendo comigo. Imagina o quanto eu estou sentindo desconfortável por ter feito isso. Então, assim, no travesseiro sou só eu. Outra coisa que me estimulou a escrever esse artigo é porque quem não tem depressão ou nunca teve, não sabe o que é e faz um julgamento geralmente equivocado. Né? Muito obrigada por falar isso. Geralmente, assim, é muito comum, né? A pessoa fala assim, vai fazer uma coisa que você gosta,
né? Vai no cinema, vai assistir não sei o quê, ler um livro. Puta, isso me irrita, porque assim, ou fala assim, pô, mas sua vida é tão boa, você tem um bom emprego, você tem filhos maravilhosos, mas não tem nada a ver com isso, né? Falta completa e total de empatia. Porque Não é empatia falta você de só pode empatia, ter. Não, eu é penso falta de assim, empatia você só empatia. pode ter se você já passou. Então, eu É, posso dizer sobre depressão porque eu também passo. E já passei crises profundas, então eu e você podemos ter uma empatia pelo outro. Mas eu não posso dizer, por exemplo, para uma amiga que perdeu a mãe, eu sinto muito, eu tenho toda empatia por você. Não, minha mãe está sentada na sala. Então eu não tenho como, eu não tenho lugar para poder falar isso. É nesse a sentido que eu estou empatia, concordando com o senhor. a empatia, na verdade, é esse respeito, né? Pela Isso, dor ali, isso. cada um tem sua dor, Só né? tô aqui, se você puder só me respeitar, tá beleza. Eu vou ficar me comparando com uma pessoa que vive na miséria desde criança, que sofre violência desde criança. Assim. Pô, a vida dessa pessoa é terrível. Uhum. Mas eu também não vou diminuir o meu sofrimento, porque eu falo assim, não, minha vida realmente não. Se for analisar friamente, a minha vida não tem nenhum motivo, nunca tive nenhum motivo para ser depressivo. Né? Nunca aconteceu nada assim que eu falasse, nossa, que coisa terrível. Não, não aconteceu. Uhum. Então, a compreensão, um psiquiatra meu falou uma vez, depressão basicamente é falta de energia. Né? Você fica sem energia. O que significa ficar sem energia? Teu cérebro não funciona direito, você quer ficar Não quieto, entrega, não você não escreve, tem não produz. motivação para fazer nada, nem coisas que você normalmente gosta, nem as coisas que você gosta. Eu já tive ocasião em que eu estava muito deprimido e recebi uma oferta de emprego excelente e não mudou em nada o meu estado anímico. Né? Uhum. Então não são Sim. tem óbvio que fatores externos às vezes elas são um gatilho, né, para a depressão, mas como eu tenho essa distimia que chama, né, que é a depressão de perfil baixo, eu tô muito exposto, né? E esse mesmo psiquiatra falou para mim que o cérebro inclusive aprende a ficar deprimido. Então quanto mais, né, vai diminuindo o intervalo entre uma crise e outra, enfim, vai ficando. Então, o que acontece? Hoje eu tomo vários remédios, né, para me manter ok, né? Não Uhum. significa que eu não Uhum. tenha os meus momentos e que, enfim. Mas eu não tenho mais dor, Sim. porque a depressão é o seguinte, é dor Gerenciando. na Uhum. alma, né? É. Gerenciando o tempo aqui para eu poder deixar o senhor finalizar, né? Senão a gente cai do nada, né? Por isso que eu queria muito, por isso que eu deixei isso aqui falar. Essa coleção, esse clube de livros chama Eureka.me. Só colocar lá, eu não estou ganhando nada com isso não, tá, gente? Pelo menos por enquanto. E essa é uma turma de meninos recém-formados e que eles colocaram em forma muito simples questões muito sérias, né? O meu terapeuta, ele fala assim, quanta verdade falada de maneira séria. E no ano passado eu tive uma crise chamada burnout, que é o estado máximo, né? Assim, acaba toda a energia. E eu comecei a querer escrever sobre isso. Levanta, não sei o quê. Eu falei, gente, se eu tivesse com uma perna quebrada, será que alguém ia respeitar o que eu estou sentindo mais do que o que eu estou sentindo? Eu não consigo levantar e ir para a piscina. Eu não consigo levantar e ler um livro. Então, esses livros, eles são sensacionais, porque no de inteligência emocional, as primeiras páginas, elas falam isso aí que o senhor disse de uma maneira muito legal. Se você estiver viajando e perceber que o seu carro está sem combustível e não estiver a fim de abastecer, é muito simples. Você pega o seu dedo, coloca no mostrador e levanta o mostrador para cima. Resolve o problema? Não resolve o problema. Então, não adianta não parar para abastecer na hora que a gasolina estiver acabando. E parar para abastecer, às vezes, é tomar o remédio. Uma vez eu perguntei para o meu psiquiatra, né?
Eu falei, doutor, eu sou louca? Eu vou ter que tomar remédio o resto da vida? E ele falou assim, você é louca? Ele tem mania de devolver a pergunta, né? Você é louca? Eu falei, não sei, tô te perguntando, porque me incomoda tomar remédio. Aí ele falou assim, de repente é uma ausência química. Mas assim, você vai poder saber se você é louca. Você tenta contra a sua própria vida? Você faz mal aos outros? Você tenta suicídio toda semana? Você não sei o quê? Eu falei, não, você não é louca. Então você precisa Então, controlar essa química, né, do seu cérebro e não desistir de fazer os micropassos que o senhor falou, é, né, para poder ir abastecendo aos poucos, não ser inconformado em não ser depressivo. essa é outra E coisa esse que... final é seu, eu quero que o senhor fale do jeito que o senhor quiser, do seu trabalho, da escola nômade, de como é que pode usufruir dos seus vídeos, que tem vários disponíveis. E quando tiver faltando 1 minuto, eu te aviso, tá bom? Tá bom. Primeiro, obrigada já, né? Então, Obrigado você. finaliza. Obrigado você, é um papo muito legal, importante, eu acho, né? Tanto de uma esfera quanto da outra, né? Criatividade, depressão. Eu prefiro falar de criatividade, né? Como eu falei, é o assunto que inclusive me tira da depressão, porque eu tenho encantamento com isso, encantamento em saber, em desvendar as coisas, em desvendar os processos cerebrais. E cada vez que eu encontro com uma conexão nova, eu tenho uma renovação de alegria, né? E aí o que acontece? Eu busco sempre, na compreensão desse funcionamento cerebral, aprender a administrar não só a depressão, mas as outras coisas que acontecem na vida da gente, todas as dificuldades, inclusive bloqueio criativo, dificuldades de trabalho, dificuldade de levantar de manhã e de se motivar. Então, tudo isso faz parte do mesmo processo de compreensão de como a gente funciona, né? Então, tudo que você for ver ler os vídeos, sempre estou falando isso. Eu digo que o meu papel como professor não é as pessoas concordarem comigo, nem aceitarem o que eu digo. Meu papel como professor é fazer elas pensarem. Se elas fizerem uma reflexão honesta, depois que elas ouviram o que eu falei, ou leram o que eu escrevi, e chegar à conclusão que o que eu disse ou escrevi está errado e o que elas acreditavam antes está certo, se for honesta a reflexão, meu trabalho está feito. Até porque elas estão reforçando argumentos para defender a visão delas. Então, é um assunto subjetivo, né, vamos dizer assim. Eu tento tirar da subjetividade o máximo possível, dando causas e consequências e razões, enfim. Então, quem quiser acompanhar meu trabalho, tem a Escola Nômade para Mentes Criativas.com, que lá tem meus artigos, tem meus vídeos, tem o podcast agora que eu renovei meu podcast que chama Rádio Cachola, toda quinta-feira às 8 horas da noite, tem no YouTube e no Facebook, YouTube da Escola Nômade para Mentes Criativas, Facebook meu, Henrique Scló. Eu estou terminando terminando aquela coisa, né? Estou no meio de um livro, né? O meu próximo livro. Tem um processo que eu estou criando também um aplicativo, mas esse é um pouco mais longo, mas tudo gira em torno da criatividade, do autoconhecimento, do comportamento humano. E é isso, enfim, eu sei que eu nunca vou dominar esse assunto, por isso que ele para mim é tão estimulante, né? Eu sempre, não sei nada. Cada pequena coisa que eu acho, eu fico feliz. Então, assim, eu sei que até eu morrer, eu vou saber nada, mais um pouquinho, né? Então, assim, isso que me estimula hoje a continuar nesse caminho e fazer esse trabalho que eu faço, falar sobre o assunto, né? Que todo mundo que me convida para a live eu aceito. Né? Então, é uma maneira... galera, tem uma galera aí. É uma maneira inclusive, eu quando falo sobre o assunto, surgem novos insights, então eu aprendo muito quando eu estou dando aula, quando eu estou fazendo palestra, quando eu estou fazendo essas lives, porque eu mesmo, enquanto estou falando, começam a surgir novas conexões e falo, putz, isso é legal, hein? Isso faz sentido, esse jeito de falar é legal, enfim. Se eu posso dar uma sugestão final para as pessoas que querem
ser mais criativas, apesar de não adiantar nada, uma sugestão, enfim, mas enfim, é ser ambicioso no objetivo e humilde no processo. Ou seja, deseje fazer grandes coisas, deseje ser criativo num processo, você vai fazer um trabalho assim, eu quero que seja genial. Nossa, Mas, alguém digita isso aí para mim, gente, por favor. mas para chegar lá, você tem que ser humilde, você tem que estudar, pesquisar, fazer, refazer várias opções e questionar, ir para lá e para cá. Não, eu sou um super criativo, então eu não preciso mais. Não, não existe isso. Enquanto você quiser ser criativo, você tem que ser humilde no processo. Você pode ser pretensioso no objetivo. Agora, cuidado que essa pretensão no objetivo não pode virar uma obrigação, porque aí bloqueia. Essa pretensão tem que ser, eu vou fazer um trabalho do cacete, mas tem que ser motivacional. Eu quero fazer isso como motivação e não como obrigação. Né? E nesses 4 minutos que faltam, professor, eu queria falar duas coisas. Já que mudamos a esfera, troquei o livro aqui na frente, coloquei Treine Seu Cérebro para Ser Feliz. Porque o meu, Você é Criativo Sim Senhor, está no outro escritório. Então, eu queria que o senhor falasse, dá para comprar o livro, dá para baixar, dá para as pessoas terem acesso, conhecerem mais de perto o Pedrão, né, que eu citei tanto, que se refere, né, ao quanto o nosso cérebro tem dificuldade de mudar, porque mudar dói. E aí, fecha com essa questão do livro. Meus livros fazem tanto sucesso que estão todos esgotados. Né? Não tem mais o livro físico. Você acha o meu livro, só porque criou o mundo, Você é Criativo Sim Senhor, você acha na Amazon. Né? Ele existe o físico, mas eles cobram uma grana razoável, porque eles imprimem digitalmente nos Estados Unidos e mandam para cá. Então, não sei se vale a pena. Tem o livro... Estão perguntando se tem no Kindle. Tem no Kindle. Tem no Kindle. Então, você pode baixar o Kindle. A Mayla está perguntando onde é que está o artigo sobre depressão. Está na Escola Nômade para Mentes Criativas. Mentes Criativas. Tá, foi lá que veio do nada, numa das madrugadas que eu estava acordada. Enfim, o livro, eu não tenho certeza ainda, mas acho que se entrar no site, talvez dê para baixar de graça. Mas quem tem assinatura... período que tinha. Quem tem assinatura da Amazon, consegue baixar de graça o e-book. Né? Quem sabe na segunda live a gente oferece o livro, professor, quem sabe, em PDF. Pode ser. Então, nesses 3 minutos, muito obrigada, professor. O pessoal que entrou aí agora, fiquem tranquilos. O vídeo vai estar no IGTV, vai estar disponível para poder assistir no meu canal do IGTV. E nesses 2 minutos que faltam, eu só tenho gratidão para poder falar. Eu só tenho que sorte que eu comprei e não foi por uma mega grana. Pelas mãos do senhor, assinado pelo senhor lá naquele congresso, a gente tem que lembrar dessas coisas, porque realimenta, né? Tira um pouquinho dos transmissores que estão fazendo mal e volta um pouquinho, né? Alimenta os transmissores que vão fazer bem e vão dar vontade de sentar ali e escrever alguns artigos. Daqui a pouco está saindo o meu e-book com todos os artigos que eu já escrevi sobre criatividade e gestão, com foco em criatividade e gestão dentro de uma empresa. Eu sou uma consultora de negócios, então dentro de uma empresa, o que tem a ver criatividade e gestão? Junto com a Full Case, a gente está montando o e-book para poder colocar aí, disponibilizar o e-book sobre criatividade e gestão. Muito obrigada. Um beijo para a Lena. Mando. Suas 30 segundos para o senhor se despedir a quem te ouviu. E foi muito elogiado. Obrigado. Eu gostaria de pedir para o Brasil deixar eu ficar na casa. Eu estou me mostrando como eu sou assim, né? Por favor, né? Votem em mim. É para votar para ficar. É meu sonho, eu estou aqui, foi meu sonho estar aqui, eu quero ficar mais um tempo. Mais uns 30 segundos, é mais ou menos isso que eu gostaria. Eu estou quase no confessionário aqui, né? Estamos no confessionário aqui. Ai, que sacada. Tá vendo, gente? O que é? O cérebro que expande não volta nunca mais ao normal.
Professor, grande Exatamente. beijo. Pessoal, muito obrigada. Divulguem. Até a próxima quinta-feira. Com a Tchau. Adriana. Tchau.